Afinal de contas, IBS e CBS seguirão o regime de caixa ou o regime de competência? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Meu nome é Danilo, eu sou contador e consultor. Antes de falar de IBS e CBS, a gente precisa contextualizar e trazer alguns conceitos aqui para que você possa entender exatamente aonde eu quero chegar. Quando a gente fala em regime de caixa e regime de competência, estamos falando do momento em que o imposto é devido, em que o pagamento do imposto é devido. No regime de competência, o imposto passa a ser devido no momento em que a coisa acontece, no momento em que ocorreu o fato. Você prestou o seu serviço, você entregou a mercadoria, o bem para o seu cliente. Esse é o momento que ocorre o fato, que é o fornecimento, portanto, o imposto passa a ser devido no momento em que ocorre esse fato. E ele não está atrelado ao efetivo recebimento do pagamento por esse fornecimento. Então, isso significa que, independentemente se caiu o dinheiro na sua conta pelo bem ou serviço, você tem que pagar o imposto. Esse é o regime de competência. O regime de caixa, ele já está atrelado ao efetivo recebimento pela prestação do seu serviço ou pela entrega da mercadoria. Então, se você tem uma empresa que tem ali na sua rotina um descasamento de prazo entre a prestação do serviço e o efetivo recebimento, o regime de caixa ele é interessante para que você possa preservar o fluxo de caixa da sua empresa, você preservar dinheiro no seu caixa. E atualmente, com PIS e COFINS na sistemática cumulativa, tributação em cascata e tudo mais, é possível utilizar regime de caixa. Então, em 2027, teremos a extinção de PIS e COFINS e a entrada em vigor da CBS. E aí a gente chega na CBS, quais são as regras em relação ao momento em que o imposto passa a ser devido. Pela Lei Complementar 214, via de regra, ele vai ser devido pelo regime de competência. Então, isso significa que não importa se você recebeu o pagamento pelo seu bem ou seu serviço, você tem que pagar o imposto no momento em que ocorre a entrega, o fornecimento desse bem ou serviço. E aí, a gente tem uma particularidade, porque sim, em regra, ele é regime de competência. Mas quando a gente olha nas entrelinhas da lei, a gente entende que poderá ocorrer momentos em que você precisará seguir o regime de caixa para fins de IBS e CBS. E esses momentos, eles vêm para beneficiar o caixa do governo. Porque é o seguinte, se na tua empresa você tem operações em que você recebe pagamentos antecipados antes de entregar o bem ou serviço, você vai precisar fazer uma apuração antecipada de IBS e CBS sobre esse valor que você recebeu antecipadamente. Então, você pode ver que a necessidade do governo em arrecadar mais tributos é tanta que ele trouxe nas regras dos novos tributos a obrigação de você fazer uma apuração antecipada, mesmo que o fornecimento do bem ou do serviço, regime de competência, não ocorreu, você vai precisar fazer uma apuração antecipada e pagar o imposto para compensar lá na frente quando você efetivamente entregar o seu bem ou seu serviço. Então, a gente pode chegar à conclusão de que IBS e CBS serão prejudiciais, né, em comparação com PIS e COFINS, cumulativo, regime de caixa e tudo mais. A regra de IBS e CBS, que vai seguir regime de competência e regime de caixa para apuração antecipada, ela vai prejudicar, tende a prejudicar, na verdade, o fluxo de caixa das empresas. Então era sobre isso que eu queria falar. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas publicações. E se você precisa de uma consultoria específica de adequação à reforma tributária, de adaptação, vou deixar meus links de contato aqui na descrição. Um forte abraço, fique com Deus.